Bom, meus amigos, meus irmãos, vamos então dar início ao estudo desta tarde. Tarde esta abençoada, uma tarde tão proveitosa, um sol que nos ilumina, nos dá cor, dá cor a esta vida que nós fazemos parte. E muito feliz hoje de poder estar aqui junto com vocês, muitas saudades dessa casa querida, nossa casa de Maria. Muito bom hoje aqui estar juntos, para mais um aprendizado, para mais reflexões na nossa caminhada. E como mensagem inicial do nosso trabalho, eu trago do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, que nos diz o seguinte: com alegria. Executa com alegria todas as suas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. E assim, meus irmãos, trazendo já o envolvimento através desta mensagem, eu convido a todos para unirmos os nossos pensamentos com o nosso querido Mestre, nosso irmão maior, nosso querido Jesus. Querido Mestre, querido irmão, agradecemos a grande oportunidade de aqui estarmos, Senhor, em nome da Tua luz, em nome do Teu Evangelho. Envolva-nos, cada um em seus lares, aonde quer que se encontrem, Senhor. Não só nós encarnados, como a todos os desencarnados, que neste momento também estão junto conosco estudando. Envolva a todos, Senhor, fortalecendo os corações, iluminando o caminhar de cada um. E que nesta tarde iluminada, Mestre, pedimos para que envolva nossos pensamentos e nossos corações, para que estejamos sempre junto a Ti, nos nossos propósitos, na nossa caminhada, na nossa mudança interior. Tome conta, Senhor, envolva o estudo desta tarde. E a Ti entregamos nosso coração com muito carinho. Obrigado por tudo, Mestre, que assim seja. Bom, queridos irmãos, nós vamos falar sobre um tema que até, de vez em quando nós falamos sobre ele, que é muito importante entendermos efetivamente o que significa nossas casas espíritas. Esse ambiente que nos foi dado de presente pela espiritualidade maior, que nos foi dado de presente por nosso querido Jesus, com o objetivo do nosso melhoramento. Hoje nós vamos falar sobre o Centro Espírita Educandário de Almas. E é interessante que quando falamos educandário de almas, não é só a questão do ensinar, não é só a questão do aprender os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, mas sim, através deste aprendizado trazido, a grande transformação nossa, do homem velho para o homem novo,
A grande transformação que precisamos muito, que é o nosso grande objetivo de caminhada, né? Trabalharmos cada palavra do Evangelho nas nossas vidas, entendermos o que nós realmente precisamos transformar, principalmente começando por nós, no nosso íntimo, a nossa grande transformação moral, que é o grande propósito do espírito no caminho evolutivo. E quando a gente traz esse assunto, eu gosto, né, de trazer uma mensagem que Divaldo nos trouxe em 1981 a respeito do Centro Espírita. E ele colocando a grande importância que o Centro Espírita é a célula-mãe da nova sociedade. Que, como ele diz, aonde se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral. Realmente, quando a gente vê a questão da casa espírita, por que nós somos direcionados para ela? Por que nós começamos uma casa espírita? E cada vez mais eu começo a entender, até de acordo com os estudos que fazemos, que lógico que nada nesta terra é por acaso, nada neste nosso plano é por acaso. Todo o nosso projeto, toda a nossa programação, antes de reencarnar, nós fizemos, nós ajudamos em muita parte. Inclusive, se nós fomos merecedores, nós participamos e escolhemos a programação desta nossa vida. E entre a programação desta nossa vida está incluída a casa espírita. A casa espírita da qual fazemos parte, a casa espírita que nós nos comprometemos no plano espiritual. Vamos dizer assim, que nós criamos um contrato espiritual com os nossos irmãos. Porque a casa espírita ela não é só nesse nosso plano. A casa espírita ela transcende. Ela é justamente a união entre o plano material e o plano espiritual. E essa união nós temos, da mesma forma que temos as equipes aqui terrenas, nós temos as equipes espirituais, que são responsáveis pelo desenvolvimento da casa no plano espiritual, que são responsáveis por nos conduzir, por nos intuir, para nos dar suporte para as nossas atividades, para a nossa caminhada. E por isso, Divaldo fala que é a célula-mãe da nova sociedade. E quando reúne as almas, vai transformar justamente numa escola, que, como ele fala, não apenas instrui, quer dizer, não apenas vai oferecer conhecimento, mas vai educar. E nós somos espíritos que necessitamos de educação. Nós precisamos, na nossa caminhada, cada vez mais reeducarmos, ou seja, melhorarmos como ser espiritual, trabalhando a nossa estrada da melhor forma possível. Nós somos espíritos, cada um na sua individualidade, trazendo bagagens, alguns muito antigas, outros mais ou menos, outros não, trazendo bagagens. E nessas bagagens, tantas situações aconteceram conosco. Quantas vezes fomos chamados para ajudar ao irmão, para estendermos a mão, para levarmos uma palavra de amor, de conforto aos nossos queridos irmãos. E quantas vezes nós negamos. Quantas vezes viramos as costas para Jesus. E por isso que eu tenho certeza que neste momento, nesta grande oportunidade, fazendo parte da doutrina espírita, e que hoje, né, com muita alegria, a gente comemora o aniversário do nosso codificador, Allan Kardec, né, nascido em 3 de outubro de 1804.
Então é com muita alegria hoje, esse mês, falarmos um pouquinho dele, para que as pessoas possam conhecer quem foi Allan Kardec. E é interessante a gente deixar bem claro, não que a doutrina seja dele, ele foi o codificador. A doutrina é dos espíritos, mas ele, esse espírito iluminado, ele se prontificou a vir à Terra para justamente trazer para nós toda a mensagem que a espiritualidade iria passar para ele. Então nós só temos que agradecer, né, a esse irmão querido, ao empenho que a gente sabe que quem já estudou sobre a vida de Kardec, não foi uma vida fácil, principalmente depois que ele abraçou, chegou o momento do recebimento da doutrina. A gente sabe que não foi fácil, mas ele foi em frente cumprindo a sua programação espiritual. E graças a ele nós temos essa doutrina da qual fazemos parte. E graças a essa doutrina nós temos as nossas casas, que são os espaços que recebemos de presente aqui na Terra para trabalharmos esse aprendizado, para nos instruirmos, para nos educarmos como seres espirituais, né, para sermos melhores do que ontem nós fomos. E também Divaldo nos fala que o Centro Espírita ele realizará o necessário de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra. Isso é uma outra situação muito importante. Aonde as nossas casas são localizadas, tem um porquê. Nós estamos ajudando a comunidade que faz parte daquele local. Seja um bairro, seja um município, seja um distrito. Aquela casa, ela tem uma grande importância de ajudar a comunidade doente, carente, a comunidade, né, de almas que estão em busca de respostas, em busca de entendimento. A gente fala tanto, nesse período que nós passamos, né, da pandemia, já há meses passando por isso, e sabemos que não é em vão. Sabemos que há um propósito espiritual. E também sabemos que, infelizmente, alguns ainda não acordaram para isso. E outros irmãos se encontram desesperados, né, buscando, querendo uma ajuda, querendo um amparo. E nós, da Casa Espírita, nós precisamos atendê-lo. Neste momento, nós não podemos estar com as nossas casas abertas. Temos que ainda ter cautela. É necessário a gente ter muito cuidado ainda. Não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão não só de preservar, nos preservar, como também respeitar a vida do nosso próximo. Nós precisamos sempre ter muita cautela. Mas o fato de estarmos com a nossa casa assim, de portas fechadas, materialmente, não significa que nós não vamos fazer nada. Quantas coisas nós podemos atender os nossos irmãos? Um telefonema, uma chamada de vídeo. Hoje mesmo nós temos essa oportunidade de continuar nossos estudos e todos nós estamos juntos neste momento. Então as oportunidades surgem. E nós podemos fazer cada vez mais. Então, por isso que nós precisamos entender que a Casa Espírita, que é o nosso educandário, ela faz um grande papel para a nossa vida de religar. É o trabalho da nossa religiosidade. É interessante que não é a nossa religião, é a nossa religiosidade. Ou seja, é o que nós trabalhamos dentro de nós, o que nós nos transformamos, o que nós nos melhoramos. E aí a gente vê que o fato de agora, nesse momento, não estar
lá na casa, no ambiente da casa, não significa que eu vou fazer o meu melhor. Eu vou continuar fazendo o meu melhor cada vez mais. E é um equívoco de muitos acharem que nas casas, as casas ficando fechadas, nada acontece. Inclusive os nossos irmãos desencarnados não são atendidos. É um equívoco isso, porque o trabalho espiritual continua. Neste momento, por exemplo, na querida instituição Casa de Maria, os nossos irmãos lá estão estudando, nos ouvindo, estão nos vendo em tela, estão recebendo a oportunidade de estar conosco como sempre eles foram nos dias das reuniões presenciais. Então a gente vê o quanto que a espiritualidade da nossa casa continua trabalhando. Eles não param de trabalhar no ambiente. E nós continuamos a nossa parte, fora de lá, mas o nosso pensamento ligado, o nosso coração ligado com muita saudade. E que em breve nós retornaremos para o nosso espaço, né? Continuando as nossas atividades de forma presencial. E também Divaldo nos fala que a nossa casa espírita, ela atendendo aos nossos irmãos, ela se torna 4 situações. A escola, o educandário, como nós já estamos falando, ela se torna um santuário, que esse santuário justamente é esse trabalho íntimo que precisamos fazer de conexão com o nosso Deus, de conexão com o nosso irmão maior. Ela é um hospital, porque todos nós somos doentes e nós precisamos nos tratar, entender o que somos, entender o que precisamos melhorar para poder ajudar nosso irmão cada vez melhor. É um lar, porque ali nós trabalhamos a nossa família, uma outra família que nos foi dada. Amigos queridos de tantas épocas atrás, adversários, que surgem também nas nossas casas, nos nossos caminhares, justamente para que a gente possa aprender a conviver trabalhando o amor. Então, todos os adversários, os nossos amigos antigos, familiares, espirituais e daqui da terra, encarnados, todos nós formamos uma grande família espiritual, a família daquela casa, a família que a gente sente falta de não estar junto agora neste momento, de poder abraçar, né? Abraçar mesmo, calor humano, de poder beijar, de poder realmente dar esse sorriso que por vídeo a gente pode dar, mas presencialmente a máscara só nos diz que nós temos que sorrir com os olhos e que realmente transmitem, né, de forma muito sincera aquilo que nós estamos sentindo. E Divaldo também, ele coloca dizendo que as casas espíritas é uma mistura de interesses de diversas formas. Cada um vai em busca de alguma coisa. E é interessante que quando nós chegamos à casa espírita, é como Jesus nos perguntando: o que vem buscar? O que queres de mim? Então, realmente, todas as vezes que nós entramos na nossa casa, todas as vezes que nós estamos nos direcionando para ela, todas as vezes que nesse momento fazemos nossos estudos online, fazemos os nossos estudos online, na hora de começar o estudo, na hora de começar a palestra, também temos que perguntar: o que vamos buscar? O que realmente nós queremos? Ali naquele espaço nós encontramos diferenças. Justamente nesta sociedade que nós vivemos no meio dos diferentes, porque não somos iguais. E é o grande aprendizado da vida. É a grande educação que nós precisamos trabalhar, de saber viver com as diferenças.
saber lidar com as tolerâncias, saber lidar com as indulgências, com a paciência, com a verdadeira caridade, que não é a esmola, como muita gente confunde, mas sim a caridade, né? Quando a gente fala que esse ensino que é trazido do Evangelho para nós, justamente é a caridade que nós estamos fazendo uma doação de nós, do nosso tempo, né? Do pouquinho que nós temos, de uma palavra, de um sorriso, de um abraço, que tantos irmãos necessitam e a gente nem imagina. Essa é a verdadeira caridade, a caridade moral, né? A caridade do escutar mais do que falar, dar o seu ombro, enfim, tantas coisas que nós podemos fazer, a gente nem imagina, né? O que nós podemos fazer com todos esses ensinamentos que recebemos do Evangelho do Cristo, que Ele próprio trouxe o exemplo para nós, para que a gente possa seguir a sua caminhada, segurando a mão dele com firmeza, né? Mas não esquecendo dos exemplos e das palavras. E a nossa casa espírita, nós precisamos nos preparar sempre, né? A gente fala sempre que a boa vontade, ela é fundamental, até porque a vontade, ela vem à frente de tudo. Se eu tenho vontade, eu consigo levar adiante o meu propósito. Tudo depende do meu querer. Só que hoje, com tantas situações, aliás, não só hoje, de uns anos para cá, com tantas situações difíceis acontecendo na sociedade, nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos nos preparar cada vez mais para saber, com muito carinho, receber o nosso próximo. Como eu disse, a boa vontade, ela é fundamental, mas ela não é o suficiente hoje em dia. Hoje em dia precisamos estudar, e estudar, e estudar. Não tem época para parar o estudo. Muitas vezes, estudos que já fizemos, precisamos refazer, para que a gente possa enxergar melhor os ensinamentos. E com esse preparo todo, né, que é tão importante para o nosso melhoramento e para que a gente tenha condições de fazer devido, né, de fazer de acordo à nossa função, nós precisamos entender que uma casa espírita, principalmente quando nós abraçamos e queremos ajudar, ela precisa acolher, consolar, esclarecer e orientar. Essa é a grande função da casa espírita. E nós precisamos estar prontos. Todos nós temos condições de acolher, todos nós temos condições de consolar, de esclarecer, de orientar. Todos nós temos condições. E quanto mais nos preparamos, mais condições nós vamos poder ter. Nós vamos ter mais entendimento de como poder chegar até o irmão, de como poder envolver esse irmão. E o Centro Espírita, justamente até no livro da Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela diz que o Centro Espírita reúne tudo isso. Oficina, porque são trabalhos, precisamos meter a mão na massa, é um templo, é um lar, é um hospital, é uma escola, porque é o nosso encontro de almas encarnadas e desencarnadas, que nós vamos buscar respostas, que buscamos a paz, que vamos despertar para a necessidade de renovar, que aí vamos entender o que somos, espíritos imortais, e que sabemos que o nosso ensino, o nosso aprendizado não para nunca, nem na espiritualidade não para. Quantas e quantas vezes durante o nosso sono fisiológico nós somos levados para continuar estudos,
muitas vezes nós lembramos, outras vezes nós não lembramos. Porque o nosso aprendizado não é só aqui. O nosso aprendizado também é no plano espiritual. E cada vez, enquanto nós necessitarmos de entendimento para melhorarmos, as nossas virtudes, para tirarmos os nossos vícios de uma vez por todas, para que a gente pare de ser rebelde, trabalhemos a nossa humildade, tirando, não é interessante que nos estudos a gente começa a ver que não é a gente querer deletar o orgulho. Nós precisamos entender que ainda temos o orgulho. E justamente que ainda temos, que precisamos transmutar. Quer dizer, precisamos transformar esse orgulho em humildade. Para que realmente a gente melhore, para que a gente entenda, o caminhar, que é um caminhar de luz. É um caminhar de muita prosperidade. As dificuldades, elas surgem como aprendizados. Por isso que, inclusive, se tornam também educação para nós. Porque, muitas vezes, para que a gente entenda direito, as dificuldades precisam aparecer. E são elas que nos fazem refletir. São elas que nos fazem, muitas vezes, parar e percebeu, o caminho está errado, o caminho não é por aí. Às vezes eu preciso retroceder, quer dizer, descer um pouquinho da minha montanha para pegar o caminho certo, porque eu estava no caminho errado. Então, por isso que também precisamos agradecer muito as dificuldades que aparecem nas nossas vidas, são os testes, são as nossas provas, ainda estamos no período de um mundo de provas e expiações. Então, em alguns momentos, ainda temos situações a expiar, ainda temos provas difíceis a passar, e tudo isso apenas para o nosso melhoramento. E feliz daquele que, ao retornar à pátria espiritual, na hora do desencarne, que possa retornar vitorioso, de ter cumprido a programação que se propôs. André Luiz nos traz isso muito, em seus livros do mundo espiritual. Que é feliz daquele que até, como ele diz, que se torna completista. Que é aquele que realmente conseguiu completar toda a programação de acordo com como foi planejado. A gente sabe que são casos raros, mas por que não podemos tentar? Todos os dias nós recebemos oportunidades, todos os dias ao acordar é uma nova renovação que estamos tendo, é uma nova vida que estamos recebendo a cada dia ao despertar. Então a gente não pode perder a grande oportunidade que nos é dada. A realidade da importância do centro espírita, aos poucos ela vai se evidenciando e vai conferindo aos que o dirigem e sustentam a noção mais precisa da responsabilidade assumida. E é interessante que toda a espiritualidade sempre nos fala, em vários livros, que nós somos a sustentação de nossas casas. A casa espírita, ela não é sustentada só por quem está à frente dela, não. A casa espírita, ela é sustentada por todos que abraçam aquela casa, todos que ajudam nas atividades, todos que frequentam aquela casa com amor, todos têm essa responsabilidade de sustentação. A casa aqui na Terra depende de nós. A casa no plano espiritual tem o grupo espiritual que cuida. E é tão bonito quando a gente vê que, por exemplo, trazendo para hoje, a instituição espírita Casa de Maria não existe só aqui na Terra. Ela já é solidificada, já está solidificada no plano espiritual. E com certeza deve ser linda. Porque alguns irmãos, vendo outras casas espirituais,
já nos disseram que tiveram a oportunidade de ver a beleza como é a casa espiritual no plano espiritual, que é muito linda, é muito iluminada, com jardins maravilhosos. A gente fica até imaginando como deve ser. E há a ligação. E essa ligação é feita por nós aqui da Terra, junto a esses queridos irmãos que estão sempre conosco todos os dias. Como eles dizem, eles não estão com a gente só nos dias de atividade das casas, não. Eles estão conosco todos os dias, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, eles nos acompanham também. Eles nos dão o suporte que necessitamos, até para nos ajudar para que a gente também não escorregue, né? Porque são tantas situações difíceis que acontecem na caminhada que eles nos dão ajuda para que a gente não escorregue, para que a gente não perca mais uma oportunidade de chamado. E quando a gente faz, né, num trabalho de uma casa espírita, né, de uma atitude acolhedora, nós precisamos trabalhar 5 coisas, algumas delas até já citei, que é a humildade, o respeito às diferenças, a afabilidade, a paciência e a caridade. E é interessante que esse respeito às diferenças é uma situação que nós temos que estar sempre alerta cada vez mais, porque várias situações novas estão acontecendo na humanidade e nós precisamos acordar, todos são irmãos. Nós precisamos ter o mesmo olhar para todos. Nós precisamos estender as mãos da mesma forma para todos, porque eles vêm em busca de um apoio, em busca de um amparo, até em busca de entendimento. Muitas vezes para querer saber por que a caminhada deles se torna diferente em relação aos demais. E nós precisamos acolhê-los, nós precisamos ampará-los com muito amor, com muito carinho. E com tudo isso em relação, né, a grande importância, né, a grande necessidade da casa espírita, Amélia Rodrigues, eu lembrando um pedacinho que ela fala no livro Primícias do Reino, ela diz que isso já de muito tempo, né, do século XX para cá, que o homem, apesar de todas as conquistas que vem, né, adquirindo, enriquecendo as experiências da vida, ele infelizmente parece desumanizar-se. O homem, com tantas coisas novas, com tanto deslumbramento, ele se esquece de ver ao seu redor. Ele esquece de ver o sofrimento do próximo. Ele esquece de estender as mãos para aquele que estão de mãos estendidas para ele. Ele não enxerga. Ele fica muito preso às situações materiais. E ela fica feliz em dizer que no meio de toda essa desumanização que infelizmente acontece, graças a Deus muitos estão acordando, que ela reconhece com muito carinho que já de há um tempo atrás várias células espíritas cristãs começando a se espalhar pelo nosso planeta, se espalhando fraternalmente, abrindo as portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos, sob a égide do Consolador. Então ela fica feliz em dizer que no meio de tantas turbulências, casas estão se abrindo, justamente para poder auxiliar ao nosso próximo, para dar abrigo, para dar amparo, para que ele possa realmente se sentir acolhido. E aí ela também diz a grande importância nossa, de todos aqueles que fazem parte da casa espírita, seja ela qual for. Quando nós colocamos o nome da nossa casa na frente, né?
À frente da casa, todos que passam na rua vão ver o nome daquela casa. Tem um grande significado isso, que inclusive até um companheiro nosso, no encontro do CERJ, o Álvaro Crispino, ele colocou sobre esse assunto. A nossa grande responsabilidade nesse educandário de almas. Porque a partir do momento que colocamos o nome à frente da casa, nós estamos informando a todas as pessoas que passarem em frente que aquela é uma casa onde se estuda as obras da codificação, para melhor entendermos e vivermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou até repetir. Aquela casa, ela está dizendo para as pessoas que ali é o local aonde se estuda as obras da codificação, para melhor entendermos e vivermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é a nossa grande responsabilidade, meus irmãos. Cada vez mais eu sinto isso na minha caminhada. E eu sei tantos irmãos que estão juntos comigo, quantos e até de outras casas já comentaram a respeito. Falar sobre o Evangelho de Jesus é muito sério, porque nós não podemos falar para as pessoas de boca para fora. Lógico, a gente sabe, sempre tem aqueles, mas, sempre tem os seus poréns. Nós ainda não temos a perfeição, lógico, senão não estaríamos aqui, Nós ainda estamos muito limitados. Ainda trazemos muitos defeitos que precisamos transformar em virtudes. Mas a oportunidade que está sendo dada para cada um de nós com essa instrução trazida pelos Espíritos, com todo esse conhecimento trazido pela codificação, que mais uma vez a gente agradece ao nosso irmão Allan Kardec, a oportunidade de distribuir, de compartilhar isso com a gente. É uma responsabilidade, porque aquilo que eu estou aprendendo não é para ficar dentro das páginas dos livros. É para que eu possa colocar na vivência, na minha caminhada, que eu possa realmente entender a mensagem que está sendo trazida e o que eu preciso fazer para melhor entender, e até para que eu possa ser exemplo para o meu irmão. Porque a gente sabe que isso acontece em cidades grandes, imagine em cidades pequenas. Quando sabem que nós fazemos parte de uma casa espírita, todos nos observam muito. Todos sabem exatamente as nossas atitudes. E quando às vezes nós escorregamos, porque vai acontecer em alguns momentos, irritações, às vezes é uma fala indevida, os nossos irmãos cobram isso da gente. Eles ficam atentos às nossas atitudes, como é que está sendo o nosso comportamento. Porque é lógico que, infelizmente, a sociedade também tem uma forma de enxergar meio equivocada. Eles acham que o fato de estar dentro da casa espírita que a pessoa se torna perfeita. E não é. É uma grande ilusão quem pensa isso. Lá na casa espírita é onde justamente nós lidamos com as grandes diferenças e com os grandes problemas. Porque são colocados ali de propósito, para a nossa caminhada, para o nosso melhoramento. Então, como foi dito, colocar na frente da casa o nome da casa está dizendo que ali nós estamos estudando o Evangelho de Cristo para entendermos, ou seja, trazermos para nós e vivenciarmos aquilo. Para aí sim a gente ter condição de poder levar ao nosso próximo. Então que a gente sempre pense nisso, Qual é o nosso papel, quais são as oportunidades que estamos recebendo
e se estamos realmente aproveitando-as ou estamos jogando fora. Então a gente vê que essa forma, a espiritualidade, né, quando a gente já falou já no início, que a espiritualidade, que a casa espírita, transcende, né, quer dizer, não existe muros, não tem paredes, é muito mais amplo do que a gente pensa, né? A gente vê quantos trabalhadores espirituais que nos auxiliam. É interessante que para todas as tarefas, a questão da vigilância na entrada, muitas vezes a vigilância, inclusive, ela corresponde ao quarteirão aonde a casa espírita faz parte. Quarteirão esse que vai auxiliar a todas aquelas casas próximas, né? Todos ali serão beneficiados. É a mesma coisa quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, que ao fazer o evangelho nas nossas casas, não só nós recebemos, mas todos os nossos vizinhos estão recebendo a luz. Toda aquela localidade onde nós moramos estão recebendo. Então a gente vê como é amplo esse trabalho espiritual trazido pelos irmãos, né? Recepcionando quando a gente chega. E é interessante que a gente chega, é recebido pelos nossos irmãos encarnados e não percebemos que estamos sendo recebidos por uma grande equipe espiritual, nos dando boas-vindas. Sejam todos bem-vindos. Venham na paz do Senhor. Fiquem com a luz. Quantos nos oferecem, né, essa palavra palavras de incentivo? Como eles preparam as telas, como até no início eu disse, nossos irmãos espirituais estão assistindo esse estudo também, como todos os outros estudos que acontecem. Porque a espiritualidade prepara com telões para eles, para que eles possam nos ouvir, para que eles possam também entender e melhorar a caminhada. A espiritualidade nos ajuda nos tratamentos, nas orientações dadas, nos ajuda nos atendimentos fraternos. Olha quanta coisa que a espiritualidade, e são equipes enormes, são poucas pessoas não. É muita gente trabalhando junto conosco. E nós só temos que ter muita alegria por fazermos parte deste ambiente, fazermos parte, tendo a oportunidade de estar fazendo, se integrando a uma casa espírita, né? Educandário de nossas almas. Como nós precisamos nos transformar. O grande hospital para curar as nossas doenças. Como precisamos realmente perceber o remédio que estamos recebendo. Quantas coisas nós podemos fazer de auxílio para a nossa mudança e para o nosso próximo. Se entendermos de verdade o mandamento de nosso Mestre Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos a cada dia trazer as vivências do Mestre, trazer as palavras deles para o nosso caminhar, para a nossa vivência, para o nosso entendimento. E realmente pensarmos muito antes de agirmos com o nosso próximo, para que o amor esteja sempre à frente. Que a gente não tenha mais a questão antiga de agir pelos nossos impulsos, agir pelos nossos sentimentos equivocados. Que a gente realmente possa aproveitar esses ensinamentos para que a gente melhore e melhore. Então nós temos 3 situações: aprender, ensinar e assistir. Aprender é o que nós precisamos fazer para evoluir. Todo o aprendizado que é chegado para nós é com propósito para a nossa evolução.
E esse aprendizado também é o aprendizado não só do conhecimento propriamente dito, mas também o aprendizado da convivência. Esse eu acho que é o aprendizado mais difícil, que é o aprendizado da convivência. Esse que é o verdadeiro, a educação que nós precisamos trabalhar em nossos corações. Porque o meu irmão não é igual a mim. Ele não pensa como eu. E eu não posso querer que ele pense e vá agir de acordo com as minhas vontades. Então eu preciso aprender a lidar com essas situações, aproveitando os ensinamentos trazidos pelo Mestre. E uma coisa muito importante, para que eu possa ensinar, para que eu possa também ser uma mão estendida para ajudar, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Então, por isso, eu preciso aprender. Por isso, mais uma vez, a gente fala o quanto que é importante as capacitações nas casas espíritas, o quanto é importante os estudos, cada vez mais estudos. A gente às vezes fica preocupado só de fazer as práticas, mas fazendo as práticas sem ter a base, não adianta de nada. É isso, não posso ensinar, não posso ajudar aquilo que eu não sei. Eu preciso me preparar. E o Espiritismo, quando ele vai ensinar, ele vai justamente educar as criaturas em todo esse sentido que eu estou falando. Nos dando as condições da gente poder saber lidar com o nosso próximo em todo, de uma forma, como se diz, numa forma holística, no todo. E assistir, eu preciso realmente também me preparar, entender para a tarefa de assistir ao meu próximo, seja na parte material, seja na parte espiritual. Seja num trabalho que eu necessito de levar 1 quilo de alimento, de ajudar numa cesta básica, ou seja num trabalho de um atendimento fraterno, de ouvir aquilo que os sofrimentos que o irmão está passando. Por que um centro espírita tem poucos frequentadores? É interessante que muita gente às vezes se preocupa com casas cheias, que a casa tem que ser grande. E nosso irmão Kardec, para quem estudou a história de Kardec, a história da codificação, no livro que é o Espiritismo, Kardec deixa bem claro, ele mesmo era mais simpático à existência de um pequeno centro do que uma casa grande. Porque, como ele dizia, a casa, o local que nós vamos ali trabalhar, nós precisamos fazer com que cresça em valores espirituais, não em quantidades materiais. Valores espirituais, ou seja, o que nós vamos trabalhar ali naquele ambiente para fazer com que aquele ambiente cresça espiritualmente. E ele dizia que ele era mais simpático a lugares menores, justamente porque a gente poder trabalhar melhor o nosso acolhimento. Quando nós estamos numa casa pequena, nós nos conhecemos. Nós, inclusive, temos condição melhor de poder ver um irmão novo que está chegando. Nós podemos conhecer e chamar as pessoas pelo nome. E é tão bom, as pessoas se sentem tão bem quando elas são chamadas pelo próprio nome. Quer dizer, elas sentem que elas são conhecidas, que elas são queridas. Isso é muito importante dentro das nossas casas. Esse acolhimento nós não podemos esquecer de dar. Os pequenos agrupamentos, como ele diz, propiciam essa uniformidade de sentimentos e, importante, menor divergência das ideias e das opiniões, menor facilidade de sofrer a influência de espíritos perturbadores, semeadores da discórdia,
Não é por ser um ambiente pequeno que todos vão dizer amém, todos vão concordar, não. Mas com poucas pessoas nós podemos ter um diálogo muito mais fraterno e podemos chegar a um denominador comum. Não existe espiritismo sem estudo. Realmente, conhecer a codificação, conhecer todo o Pentateuco, não tem como se nós não estudarmos. E estudarmos não significa ler. Estudar significa refletir cada mensagem, cada parágrafo que estamos lendo. O que nós estamos entendendo. É no âmbito do centro espírita que exercitamos o amor, em suas várias gradações, que aprendemos a perdoar. Uma situação ainda muito complicada para nós, porque o perdoar não é o perdão de boca para fora, mas é o perdão de você não querer mal ao irmão e querer que ele encontre, de verdade, o caminhar. E principalmente o verdadeiro perdoar é você se libertar das amarras, que isso é o mais importante. É onde nós treinamos a paciência e a tolerância, aprendendo a ter respeito e disciplina no trato com as coisas espirituais. E é verdade. Lidar com o espiritual é muita responsabilidade, é muito sério. Eu nunca me esqueço, e até digo, eu sempre repito isso, parece que eu não quero esquecer disso, eu sempre repito. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, na casa espírita lá no Rio, a minha mãe chegou para mim e disse: minha filha, espiritismo não é brincadeira. Leve a sério o que você for fazer. Pense bem antes de você se comprometer, porque o lado espiritual é de muita responsabilidade. Eu nunca esqueci essas palavras de minha mãe. Eu trago elas até hoje. E eu tento, justamente, na minha caminhada, levar com muito carinho, com muita responsabilidade, o que os nossos irmãos nos oferecem. Porque eles estão prontos para nós. E nós estamos prontos para eles? É aquilo que, inclusive, vários irmãos também colocam. O que João Batista, sempre trazendo para nós. Jesus está sempre conosco, mas nós, como nós estamos? Como é que realmente a nossa caminhada, como é que realmente aproveitando esse ambiente da nossa casa espírita, aproveitando esse educandário de amor, como nós estamos com Jesus? Como nós estamos com o trabalho espiritual? Isso sempre é a nossa reflexão diária, porque nós precisamos lembrar a cada dia a nossa melhora, crescermos, nos educarmos, nos trabalharmos, tomar os remédios para deixarmos de ser doentes da alma e realmente trabalharmos com o nosso irmão com muito amor. E para que, encerrando o nosso estudo de hoje, eu vou trazer duas reflexões. Uma de Divaldo, do livro Novos Rumos para o Centro Espírita, quando ele diz: apenas reflexões que já comentamos só para fazer o nosso fechamento. A boa vontade não basta. Ela é o elemento básico, mas não é o fator indispensável. A qualificação é muito importante. Saber o que fazer e como realizá-lo para executar bem é indispensável. E Kardec, no livro dos Médiuns, também nos fala: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Estudai,
comparai, aprofundai. Então, meus queridos irmãos, com muita alegria, né, encerramos aqui, porque a alegria dessa oportunidade que tivemos. Agradeço muito ao convite do meu querido Fred e de todos esses queridos irmãos da Casa de Maria, que realmente tenho muito no meu coração, muita saudade de poder estar com vocês, mas que a gente possa, né, nos fortalecer cada vez mais com o nosso Mestre Jesus. Entender qual é o nosso verdadeiro objetivo dessa caminhada. Não perder essa oportunidade da vida que nos foi dado. Não perder o nosso planejamento espiritual, o nosso contrato espiritual que fizemos. Que a gente não perca, que a gente aproveite. Quem ainda não descruzou os braços, descruze. Vá fazer alguma coisa, vá ajudar um irmão. Tem tanta gente necessitando. Como tem gente necessitando? Vamos ajudar, existem várias formas de ajudar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais. Então vamos agradecer, né, a essa oportunidade. Vamos novamente juntos levarmos nossos pensamentos ao nosso Mestre querido. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por todos esses momentos junto a Ti, por todos esses ensinamentos trazidos que são grandes reflexões o tempo todo para a nossa vida. Que possamos realmente ouvir mais, que possamos enxergar mais, Senhor, a Tua jornada, a Tua luz, a Tua paz. Que possamos amanhã sermos melhores do que somos hoje. E assim, a cada dia, enquanto durar o nosso tempo aqui na Terra, para que ao voltar à nossa pátria espiritual, Senhor, que a gente não volte arrependido, que a gente não chore por não ter feito aquilo de tão importante programado. Envolva-nos, Senhor. Ilumine também aos nossos mentores espirituais. Ilumine cada vez mais a todos os trabalhadores das casas espíritas do plano espiritual, para que eles estejam firmes junto conosco, não nos desamparando, nos intuindo, nos dando suporte da nossa caminhada. Obrigado, Senhor. Abençoa esta casa querida que nos acolhe na tarde de hoje. Abençoe a todas as nossas casas, Mestre. Abençoe a todos nós. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu grande amor. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, muito obrigado por tudo. Uma feliz tarde, uma feliz noite, um bom domingo para todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus.